lá, se você quer saber mais sobre vícios de linguagem, identificá-los, evitá-los, é aqui mesmo que você precisa passar um tempo importante acompanhando explicações. Vamos lá, falar de gerundismo, ambiguidades e clichês. Vamos olhar esses vícios de linguagem, procurar identificá-los e ver como a gente pode evitar. Quero começar então pelo gerundismo, mas esclarecendo logo de início o seguinte: gerundismo não é a mesma coisa que o uso do gerúndio. Por quê? O uso do gerúndio é algo que pode se fazer necessário. Eu posso precisar usar o gerúndio. Eu digo assim, agora eu estou dando aula, neste momento estou vendo televisão. Quando na língua portuguesa, no Brasil, a gente usa uma forma verbal para se referir a algo que nós estamos fazendo naquele momento, nós geralmente não usamos o presente do indicativo. A gente usa essa construção. Eu estou vendo, eu estou ligando, eu estou andando, eu estou comendo. Lá em Portugal as pessoas dizem eu estou a andar, eu estou a comer, eu estou a dar aula. A gente não diz eu dou aula agora neste momento, eu falo neste momento, eu como neste momento. Então, no português do Brasil, eu digo eu estou comendo, estou dando aula, eu estou falando, eu estou andando. Então, esse é um exemplo de uso do gerúndio. Eu posso dizer o seguinte também, nesses últimos meses, o país está perdendo a eficiência no combate à inflação. Perdendo. Isso é gerúndio, não há problema no uso do gerúndio nesta frase que eu acabei de exemplificar. Então, gerundismo não é exatamente o gerúndio. Então, o que é o gerundismo? O vício de linguagem ocorre quando eu abuso do gerúndio. Então, o gerundismo é uma doença, vamos dizer assim, é um mal. O gerundismo é uma overdose de gerúndio. Então, usar o gerúndio não é o problema. O problema não é exatamente o uso do gerúndio. Não há nada de errado com o gerúndio. O problema está no abuso. O problema está no exagero do uso do gerúndio. Então, vamos ver aqui um exemplo em que há gerundismo, porque há um exagero no uso do gerúndio. Vou estar passando seu caso para a área comercial, mas o senhor tem que ir preenchendo o formulário com os seus dados para estar sendo atendido. Percebeu que o exemplo que eu trouxe, ele é muito característico do uso da língua no atendimento de serviços como telemarketing, coisa parecida. Esse uso do gerúndio aqui é inadequado, porque há um uso demasiado do gerúndio. Por isso eu chamo de gerundismo. E o problema é que quando eu abuso do gerúndio, não é uma questão estilística, não é uma questão só de tom, de estilo da minha fala, da minha linguagem, ou mesmo do meu texto escrito, se for o caso. Mas é que nessa situação aqui, a minha comunicação, a minha fala perde assertividade, perde objetividade. Um texto sem gerundismo é um texto mais assertivo, mais objetivo. Vamos dar uma olhada numa possibilidade de correção desse exemplo negativo que eu trouxe para vocês. Uma correção possível é essa aqui, ó. Em vez de vou estar passando, vou passar. Simplesmente assim, vou passar seu caso para outro setor. Mas já preenche o formulário. Em vez de tem que ir preenchendo, já preenche o formulário com seus dados para o atendimento. Veja aqui que eu nem mantive o verbo ser. Eu não estou colocando aqui o verbo estar, melhor dizendo. O verbo ser e o verbo estar, né? Eu não disse vai estar sendo atendido. Para o atendimento, usei a preposição e depois o substantivo atendimento, claro que antes vem o artigo o. Então aqui é só uma possibilidade de correção.
para ser mais assertivo, mais objetivo e ter um estilo mais enxuto, evite o gerundismo. Gerundismo é overdose de gerúndio. Vamos agora para um outro vício de linguagem. Eu queria trazer para você a questão da ambiguidade. Quando eu tenho uma construção, uma expressão ambígua, o problema é que a pessoa que me ouve ou que lê o meu texto, ela fica indecisa em relação a qual sentido ela deve escolher para aquela palavra, para aquela expressão, para aquela frase. Vamos olhar já o exemplo. Meu exemplo é o seguinte: o diretor reuniu-se com a secretária em sua sala. Esse em sua sala aqui me dá a possibilidade de dois sentidos, dois significados. Esse é o problema da ambiguidade. Porque a maneira como eu escrevi, a reunião tanto pode ser na sala do diretor, como também pode ser na sala da secretária. Então, como eu posso resolver esse problema? Eu trago pelo menos duas sugestões de correção. Vejam aqui a primeira. O diretor reuniu-se com a secretária na sala dela. Nesse caso, eu optei por um sentido, desfiz a ambiguidade. A reunião entre o diretor e a secretária é na sala da secretária. Então, eu usei o dela. Agora, se o sentido que, de fato, eu quero passar é da reunião na sala do diretor, eu posso corrigir dessa forma, ou reescrever dessa forma. O diretor reuniu-se com a secretária na sala dele. Então, esse é um caso de ambiguidade que eu resolvo de maneira muito simples. Então, o que é ambiguidade? É toda palavra, expressão, frase, construção da língua que possibilita, que legitima dois sentidos, e às vezes até mais. E aí, nesse caso, eu preciso deixar claro no meu texto qual é o sentido. E aí eu preciso reescrever, eu preciso fazer essa adequação. Muito bem, vamos para um outro problema que eu posso ter também, que está ligado à ambiguidade. Vejam esse exemplo aqui. O aluno quer participar da reunião, mas o professor não quer. Eu tenho ambiguidade porque há duas possibilidades de eu interpretar. Há dois sentidos aqui neste meu exemplo. Quando eu escrevo, eu digo: o aluno quer participar da reunião, mas o professor não quer. Eu fico sem saber se o professor é quem não quer participar da reunião ou o professor não quer que o aluno participe da reunião. Porque essas duas possibilidades estão inscritas nesse exemplo, elas estão dadas nesse exemplo. Por isso que ele é ambíguo, por isso que eu tenho ambiguidade quando eu escrevo: o aluno quer participar da reunião, mas o professor não quer. Como eu resolvo isso? Bem, se o sentido que eu tenho para a minha mensagem é: o professor não está afim de participar, eu vou escrever dessa maneira: o aluno quer participar da reunião, mas o professor não quer participar. Agora, eu posso reescrever de outra forma, caso o sentido seja outro. Exemplo: o aluno quer participar da reunião, mas o professor não quer que ele participe. Então, dessa maneira, eu também consigo resolver a ambiguidade. Então, ambiguidade é um vício de linguagem. Me acompanhe agora num outro vício de linguagem que eu quero trazer também para você: os clichês. E olha, eles habitam relatórios, e-mails, correspondências e textos formais. Eu quero trazer aqui para você alguns exemplos. E eu quero começar com um que é muito comum, ele era muito comum no passado e hoje menos, e ele é inadequado, que é o uso de abertura em cartas, em correspondências e até em alguns e-mails. Vejam só aqui, ó. Vimos por meio desta missiva informar, etc, etc.
Esse vimos por meio deste, vimos por meio desta, é uma construção tradicional, antiga, que não deve estar presente mais na correspondência contemporânea, no seu e-mail, por exemplo. Então, em vez de dizer, venho por meio desta carta, venho por meio deste e-mail, venho por meio desta informar tal coisa, simplesmente escreva, informamos que, certo? Às vezes as pessoas querem dar um ar de seriedade, de certa cerimônia no seu texto, e aí se vale dessas fórmulas mais antigas. Mas hoje, no mundo empresarial, no mundo corporativo, não é aconselhável, não é recomendável você utilizar esse tipo de construção. E você pode tornar, fazendo essa adequação, o seu texto mais conciso, porque você eliminou palavras, expressões que são desnecessárias. Então, em vez de venho por meio deste informar, simplesmente você diz informo. Informo o quê? Você continua escrevendo, dizendo o que você quer informar. Olha, outra expressão muito comum antigamente, temos em nosso poder o documento tal. Você pode simplesmente escrever o seguinte, recebemos o documento e aí você faz a descrição. Não precisa dizer, temos em nosso poder o documento. Essa linguagem mais pomposa, ela acaba pecando por uma formalidade exagerada. Não há necessidade. Também, essa outra expressão aqui, ó, você encontrava antigamente, às vezes você encontra ainda, o documento supracitado. Se você quiser simplificar, mas sem deixar de usar a linguagem formal, você pode reescrever apenas o documento citado. Não precisa ser o documento supracitado. Então, na verdade, aqui eu estou trazendo exemplos que são exemplos de clichês, de jargões, e que em algumas áreas profissionais eles são mais prevalentes, eles abundam mais, né? Vamos dizer assim, de maneira até redundante. Tem uma outra aqui, ó, já viu debalde, outro sim. Debalde não é com balde não, tá? É uma expressão bem informal, antiga. Debalde, destarte, outro sim. Eu trago esse exemplo aqui, ó, o destarte. Então você encontra em algumas correspondências, documentos antigos, e tem gente que ainda gosta de usar. Em vez de destarte, simplesmente dessa forma, assim, dessa maneira. Então a gente precisa ter cuidado com os clichês, com os jargões, porque eles não só são ultrapassados, são vícios de linguagem, mas muitas vezes eles acabam tornando o nosso texto menos conciso. Precisamos ter cuidado com esses aspectos aqui. Então aprendemos que gerundismo, ambiguidade, clichê ou jargão são vícios de linguagem que a gente precisa evitar para que o nosso texto, a nossa fala, sejam mais elegantes, mais objetivos, mais concisos e atualizados. É isso, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o uso da língua no ambiente profissional.